Nós estamos agora numa série que nós chamamos de Conexão. Nós estamos falando sobre relacionamentos. Conexão é relacionamentos. Nós estamos falando sobre isso. Nós entendemos que nós temos uma missão, né, que recebemos de Cristo Jesus, porque nós entendemos que Cristo Jesus veio para restaurar a conexão com Deus e o manifestar da glória de Deus na vida do homem. Jesus veio só para morrer na cruz e salvar e perdoar o homem do pecado. Não, é o movimento de reconectar o homem com Deus, porque essa conexão foi quebrada, né? E a completa conexão, o completo relacionamento é alcançado com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E Deus quer fazer isso. E Deus fez isso na pessoa de Jesus. Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Ame ao próximo como a si mesmo. Nós entendemos que esse relacionamento de amor é a base do que Deus deseja para você e para mim. Primeiro, nós falamos que Deus convida a gente. A iniciativa é de Deus. O primeiro passo é dele. Ele criou você e eu. Ele tomou esse passo. Ele busca o relacionamento com a gente. Ele enviou, Jesus veio e buscou a nós com amor. Ele toma essa iniciativa. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós respondemos. Não é ele que responde a nós. Nós não iniciamos a ação de Deus, nós respondemos à ação dele. Né? Nós falamos sim, ou talvez não, algumas vezes, né, para Deus. Mas nós respondemos isso. Ele não começa a operar a partir das nossas orações. É porque muitas vezes, quando nós começamos a orar, nós percebemos o agir de Deus. Nós percebemos o agir de Deus. Eu não sei quem falou, mas eu ouvi falar uma frase, esqueço o autor dessa frase, que a oração não é para mudar o coração de Deus, a oração muda o nosso coração. A oração muda as nossas percepções. Por isso que eu falo assim, olha, o que você está pedindo para Deus, seja mais claro naquilo que você está pedindo a Deus, porque quando você busca a Deus com clareza, você com clareza percebe Ele agindo. Porque na hora que Ele agir, você fala assim, é Deus. Mas na hora que você nem pede para Deus, você nem se preocupa com Ele, e você fica com aquela oração superficial, a sua percepção de Deus se torna superficial. Aí você não percebe Deus. E aí, se você não percebe Deus, você não adora a Deus, você não levanta ações de graças a Ele, você não dedica a honra e a glória a Ele. E aí você acha que é coincidência, você acha que é fruto do seu trabalho, né, do seu esforço, ou do esforço de algumas pessoas. E esquece de dar glórias a Ele. Né? É preciso restaurar esse conceito, essa intimidade com Deus, a profundidade de relação com Deus. Né? Nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus, a nossa conexão com Deus, nós chamamos de divindade. É esse manifestar da divindade em nós. E o nosso responder à divindade. Quando nós falamos de conexão conosco mesmo, a gente está falando de identidade. Saber quem eu sou. Perceber eu mesmo. Me olhar no espelho. Saber quem eu sou em Deus. E Deus revelar isso a nós. Você é assim. A conexão com os outros, a gente fala de coletividade. Entender que não estamos sós. E que Deus não nos chamou para a solidão. Ele não nos chamou para vivermos sozinhos, mas Ele nos chamou para vivermos em família, em comunidade, em sociedade, olhando uns para os outros. A iniciativa, então, é sempre de Deus. Falamos sobre isso no primeiro. E falamos que o pecado nos separou de Deus. Quebrou a conexão com Deus. E Ele nos separou e quebrou todas as conexões com Deus. Primeiro, a conexão com Deus mesmo, porque Adão e Eva se esconderam de Deus. Deus procurou onde você está. Por quê? Quebrou esse relacionamento. Quebrou o relacionamento consigo mesmo, porque o homem passou a ter vergonha de si. O relacionamento que ele tinha consigo mesmo foi quebrado. Houve vergonha. E ele se vestiu porque estava com vergonha. Então, aquela identidade dele começou a ficar confusa em sua mente. Relacionamento com o próximo. O próximo de Adão era Eva. E quando Deus fala com Adão, a mulher que me deu, tá vendo? A inimizade.
né? E a serpente põe inimizade, né? Ela semeia isso. E aí o pecado, ele cria, ele rompe com esse relacionamento saudável entre homem e mulher ou na sociedade, um com o outro. Né? É claro também que rompe um relacionamento saudável com a natureza. Né? A natureza sofreu com o pecado, ainda sofre com o pecado, porque aquele homem que agora continua a liderar e a administrar os bens naturais, agora administra os bens naturais com pecado, com corrupção. E aí a corrupção do pecado, né, gera a corrupção da natureza. É interessante quando a Bíblia fala, e a terra começou a produzir espinhos e ervas daninhas. Há uma distorção da criação, né, por causa do pecado. Olha o que o pecado fez com a gente. Olha o que o pecado fez com a humanidade, homem e toda a criação. Ele quebrou isso. Por isso que a palavra de Deus diz, Paulo escreve aos Romanos e fala assim, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Houve essa separação. Aí vem Jesus para reatar, reconectar o homem com Deus, reconectar o homem consigo mesmo e reconectar o homem com o próximo. Tratando disso, né? O Cris, na semana passada, falou sobre essa nova relação nossa com Deus, esse novo relacionamento com Deus, em Romanos 12. Né? E ele fala assim, nós não podemos ficar confusos de lado a lado, né? Viver no dualismo, né? Mas oferecer um sacrifício vivo, dinâmico, um culto racional, um culto coerente, um culto que é da mente, um culto que é da vida. Sabe? A gente brincou, a gente estava numa reunião e uma pessoa falou assim, eu só consigo falar com Deus de manhã. Aí eu parei e falei assim, eita lá, como que ele passa o dia inteiro? No meio da tarde, como que ele faz? Ele só consegue falar com Deus de manhã. Quer dizer, se aparece um problema no meio da tarde, danou-se. Não tem mais. Falei assim, o culto é vida. A nossa vida é um culto. Adoração, no sentido puro da palavra, significa agradar a Deus. Obedecer a Deus. Né? Não fique pensando que a adoração só acontece no culto. A sua vida deve ser uma vida de adoração, que agrada a Deus. De manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, no final da tarde, à noite, de madrugada, em todos os momentos. Tudo que você pensar agrade a Deus. Tudo que você falar agrade a Deus. Né? Seja no comer, no vestir, no falar, em qualquer outra coisa. Tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Então, essa dinâmica da vida é a adoração. E aí, como que só consigo falar com Deus de manhã? Eu consigo falar com Ele o tempo todo. Você pode falar com Deus no trem lotado, no ônibus lotado. Você pode falar com Deus no banheiro do metrô. Oh, meu Deus, no banheiro do metrô. Entra lá e chora e fala com Deus. Você nunca conversou com Deus assim, com fone de ouvido, no trem? Eu já falo muitas vezes, questionando com Deus. Né? Preocupado, porque de repente você se anima, você começa a falar, né? Aí, opa, não, tem quieto. Né? Mas algumas coisas assim que você para, você lembra, você dá aquele sorriso. Sensacional, legal. Então você está ali, é o dia todo com Deus. Deus ele quer falar com você o tempo todo, Ele quer ter esse relacionamento com você. Aí o Cris usou uma expressão, nós estamos fora do esquema do mundo. Quando você inicia um relacionamento com Deus, você sai fora de um esquema do mundo. Por quê? Porque o mundo tem um esquema. Ele tem um sistema. E ele envolve a gente. O pecado cria uma teia e ele envolve a gente. E a gente vai nesse ritmo, nesse esquema. E quando você aceita Deus, Ele dá uma quebrada nesse esquema de você. Porque quando a gente aceita o senhorio de Jesus Cristo sobre nós, somos transportados das trevas para o reino de luz. Mas calma aí. Mas eu ainda continuo aqui, mas nós somos mudados. E essa mudança que acontece em nós gera em nós uma visão diferente das coisas. E nos leva a tomar decisões que quebram o esquema do mundo. Quebra o esquema que a gente via vivendo. E precisa quebrar o esquema. A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas se somos diferentes. Mesmo morando e vivendo nesse mundo, não pertencemos mais a este mundo. Estamos fora do esquema deste mundo.
nos tornamos como peregrinos, estrangeiros, uma nova nacionalidade. Mudou. Não somos mais desta nação. Vivemos aqui, mas pertencemos a outra nação. Somos estrangeiros, peregrinos neste mundo. Né? E é meio estranho. Somos imigrantes, nós migramos por este mundo, mas sabemos que a nossa casa não é aqui, que a nossa morada não é aqui, que a nossa nação celestial não é aqui. Então nós vamos viver da melhor maneira aqui, mas sabendo que não pertencemos aqui. Pertencemos a Deus, pertencemos à eternidade. E a vida que vivemos aqui é muito passageira, é curta. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Essa transformação que acontece em nós é mudança. E é mudança. E é isso que Deus quer. Ele quer nos transformar. Gálatas, Efésios, capítulo 4, o versos 22 em diante. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo, a gente passa a ser um novo homem. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, sabendo isso, o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não mais sirvamos ao pecado, agora somos um novo homem. E aí ele escreve aos Efésios assim, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar, a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidades. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, mudou. Vocês mudaram. O velho homem é uma coisa, o novo homem é outra. Portanto, por consequente, por consequência disso, mudem. Vivam diferente. O que vocês faziam de errado, não façam mais. Por isso que quebrem o esquema do pecado que vocês viviam. Quebrem essa rotina do pecado, porque vocês são um novo homem. Há uma recriação do homem em você e em mim. A gente precisa entender que fazíamos parte de uma gestação antiga, de uma natureza antiga, e agora temos uma nova natureza. E Paulo, ele fala um novo homem como um novo Adão. Ele vai desenvolver isso, e nós pregamos no domingo retrasado sobre isso, né, o primeiro e o segundo Adão, ou seja, a primeira origem, a segunda origem, nascer da carne, nascer do Espírito, e este Adão, essa nova criação do homem acontece quando nós cremos em Jesus Cristo, e Ele transforma as nossas vidas e gera em nós um novo homem. É uma recriação, é uma nova criatura. Ele vai falar de maneira mais clara na segunda carta dele aos Coríntios. Vai um pouquinho mais para frente aí, para trás. Segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5. O verso 17. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. É interessante, John Wesley, comentando este texto, ele diz assim, nova criação, somente o poder daquele que faz o mundo, que cria o universo, pode fazer um cristão. Eu achei legal, tremendo essa comenta. Porque é criação, é nova criação. Só pode criar o Criador. Só há um Criador, Deus. E se eu sou uma nova criatura, é porque Deus operou criação em mim. O Logos, a palavra ativa e criadora de Deus, gerou um novo eu. Não sou mais nascido da carne, eu sou nascido do Espírito, eu sou gerado de novo, eu sou regenerado, eu sou gerado de novo, eu passei pelo processo criativo de novo, refazendo toda a minha natureza. Meu DNA foi desconstruído e reconstruído em Deus. Eu tenho um novo RG, eu tenho uma nova natureza, eu tenho uma nova paternidade sobre mim, eu tenho uma nova descendência sobre mim. Eu agora sou filho de Deus, descendente em Cristo Jesus, sabe? Mudou. Eu não sou mais o filho de Adão, eu sou filho de Deus. Eu tenho a divindade restaurada em mim. Essa reconciliação, essa reconexão com Deus é estabelecida em Cristo Jesus. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. Foi gerado de novo. Gente, isso cria uma confusão. Por quê? Como vou viver a minha nova identidade ainda tendo o mesmo nome, o mesmo emprego, a mesma família, vivendo no mesmo mundo, trabalhando na mesma empresa, estudando na mesma escola, vivendo e morando no mesmo bairro, mas não sou mais eu. Aí Paulo até fala, né? Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu preciso agora entender isso. E aí gera uma luta interna. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza que luta contra a velha natureza. Eu tenho o novo homem que luta contra a carne. Porque esse novo homem habita na carne. Eu ainda tenho as necessidades, eu ainda tenho o corpo, eu ainda tenho que lidar com isso. E aí, Rick Warren fala no seu livro Uma Vida com Propósito, em vez de tentar tomar uma outra forma para ser uma outra pessoa, você deve se alegrar e celebrar a forma que Deus lhe deu. É encontrar em você esta criação de Deus. Eu digo que quando você se encontra com Jesus, você se encontra com você mesmo, na sua origem. Porque você fala com aquele que te criou. E ele sabe exatamente quem é você. Na realidade, eu tenho na natureza pecaminosa uma distorção da minha identidade. A minha identidade é divina, porque Deus me criou. O pecado distorce essa identidade. E quando eu aceito, eu encontro com Jesus Cristo, ele me apresenta e me mostra a minha verdadeira identidade. Porque eu fui criado
por ele para a honra e glória de Deus. E ele me apresenta essa nova identidade. Aí eu olho e falo assim, este sou eu. Não que o pecado havia corrompido, mas é este, agora sem pecado, justificado, remido e comprado pelo sangue do Cordeiro. Sou eu, esse verdadeiramente sou eu. Paulo descreve um pouco disso, né, dessa confusão, dessa luta dele, e a minha, e a sua luta, em Romanos 7. Né? Volta um pouquinho aí, algumas páginas de novo. No capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre essa luta dele. E ele diz assim, a partir do verso 14, capítulo 7, verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que eu não quero fazer. Mas eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Enquanto quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando em meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Eu sou um novo homem em Deus, mas habito num corpo. E eu preciso pensar nisso. E ele termina falando assim, graças a Deus. Porque com a mente eu me torno escravo da lei de Deus. Ele está dizendo o seguinte, a decisão é minha. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso mentalmente, racionalmente, viver uma nova vida. Eu decido viver isso. Eu vou ter as duas identidades. Eu vou ter o velho homem e o novo homem. E eu vou decidir qual que eu vou viver. A identidade não é algo imposto, é algo decidido por você. É sua vontade. É o seu raciocínio. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele escreve um livro maravilhoso de se ler. Profundo, profundo, profundo. Você não consegue ler uma vez só, você tem que ler umas 2, 3 vezes. Agora, interessante é a conclusão dele. Né? Ele escreve o livro todo e na conclusão dele, ele transforma a conclusão dele em uma oração. Um trecho dessa oração é assim, Senhor, nada sou senão aquilo que Tu queres que eu seja. Reconheço que não preciso de mim e dos meus recursos mais do que preciso de Ti e dos Seus recursos. Ilumina a minha mente, mais uma vez, Senhor, pois preciso de Ti para entender quem Tu és e quem eu sou. Quão enfermo é aquele que, munido apenas dos seus recursos, tenta descobrir em si mesmo a sua real identidade. Quero saber quem eu sou, meu Deus, mas não segundo o meu ponto de vista.
Conforme a tua palavra, ensina-me a te conhecer como tu queres ser conhecido, e só assim saberei realmente quem eu sou. Sem a tua palavra, permaneço no mistério de mim mesmo. Ele termina o livro dele com uma oração a Deus. Não importa todo o conhecimento, por isso que a inteligência é humilhada. Diante de Deus, você não vale nada. É preciso entender Deus para entender você mesmo. Você só vai conseguir compreender você mesmo quando você conhecer e andar com Deus. Porque é Ele que vai revelar a você isso. Eu convido você a caminhar com Deus, aceitar o convite dEle. Sabe? Não tenha sobre você um conceito que é errado sobre você. Paulo, ele escreve, continuando no livro de Romanos, lá no capítulo 12, a gente já falou, mas a partir do verso 3, ele fala: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas um conceito equilibrado. Sabe o que é equilibrado? Não pense muito sobre você. Se você pensa mais em você, você está dizendo o seguinte: eu sou tudo e o resto é nada. É orgulho, soberba, achando que você é mais do que tudo. Ou então, ao contrário, você se humilha. Você tem uma baixa autoestima e você fala assim: eu não sou nada. Os outros são tudo. Isso aí é desequilíbrio. É desequilíbrio. Você em Deus, você encontra o real equilíbrio de quem você é. Dos seus valores, das suas habilidades, dos seus defeitos. Você, com humildade, você exerce o serviço ao próximo. Tá? Com humildade, você permite que o Espírito te conduza naquilo que você tem mais habilidades. Com equilíbrio, você percebe quem você é. E a palavra do Senhor é essa, né, que destrói fortalezas em nós mesmos. Quando eu li Coríntios, por várias vezes, fortalezas, eu pensava em fortalezas criadas, sabe, pela estrutura de pecado humano, pelo mundo, mas na realidade o texto fala as nossas fortalezas. É aquilo que nós construímos dentro de nós, que nós cercamos e não deixamos nada mexer com aquilo. A palavra do Senhor vem e destrói isso. E Ele faz com que a gente consiga pensar diferente. E a expressão que Paulo usa para os coríntios é assim no final do verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que leva contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o nosso pensamento. Levando cativo todo o nosso pensamento a torná-lo obediente a Cristo. Olha a decisão do ser humano. É você que precisa pegar os seus pensamentos. Sou eu que preciso pegar os meus pensamentos e falar assim: ei, você precisa ouvir Deus e obedecer Deus. Você precisa falar para você mesmo isso. Olhar para você e falar: ei, você precisa obedecer Deus. Você foi criado para isso. Você foi criado para a vida em santidade, a vida perfeita, no caminho de Cristo Jesus. Você não foi criado para isso. Você não foi criado para fazer essas coisas que você faz. Você não foi criado para cometer os pecados que você comete, viver dessa vida que você comete. Você não foi criado para viver uma vida sem considerar Deus, como o Bruno falou hoje de manhã, né? Desconsiderando Deus na sua existência. A gente passou um tempo atrás falando sobre o cristão ateu, aquele que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. É mais ou menos isso. Você precisa falar para você mesmo, lembrar o tempo todo: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é o novo homem. Você precisa obedecer a Deus. Você foi chamado a ser santo, porque Ele é santo. Cuidado, santo não é perfeito. A gente já falou isso várias vezes, mas é bom repetir. Santo não é perfeito. Santo é separado. Santo é aquele que está caminhando na direção de Deus. Santo é aquele que eu me separo para seguir a Deus. É isso, é o separado. Tá? Afastado de um caminho, de um esquema que conduz à perdição. Santo é aquele que saiu desse caminho e entrou nesse novo caminho. O caminho do céu, o caminho de Cristo Jesus, o caminho do paraíso, não do inferno. Sabe? É aquele que mudou a sua decisão e não mais vou caminhar para lá, agora eu vou caminhar para cá.
estou caminhando para o final e eu quero terminar com uma afirmação. Primeiro, Eric Ries era um pastor auxiliar da Saddleback Valley e ele escreve um livro chamado Forma. E nesse livro ele fala olha, você foi criado com um propósito e só você pode ser você. Só você pode ser você mesmo. Não é o outro que pode ser você. Ninguém mais pode ser você. Foi dado a você o poder de ser você. E como eu falei, nós encontramos realmente quem somos em Cristo Jesus. E é só você que pode viver essa identidade em Cristo Jesus. Ele te chama para viver exatamente isso. Sabe? Vocês receberam esse privilégio. E eu quero lembrar que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, fez tudo novo. E em João e em Romanos, nós temos uma afirmação muito bonita, e eu quero encerrar a mensagem de hoje com essa afirmação. A identidade sua, a nossa identidade é transformada porque nós temos um RG novo, e nós temos uma natureza nova, e nós temos uma paternidade nova. Nós temos uma filiação nova. Quando você recebe a certidão de nascimento, do novo nascimento, está lá escrito assim, filiação, Deus. Seu pai, Deus. Observação, gerado em Cristo Jesus. É você como filho de Deus. Eu quero falar para você, essa identificação de filho é muito importante para as nossas vidas. Sim. Porque aos que creem em Jesus é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu tenho uma nova vida. O meu relacionamento com Deus agora é diferente. Quando nós somos reconectados a Deus, nós passamos a sermos filhos de Deus. Não mais apenas uma criatura, mas uma nova criatura. E essa nova criatura é filho. Essa nova criatura é filho. Cuidado, uma afirmação geral que acontece. Todos são filhos de Deus. Se você crê nisso, você nunca vai buscar Jesus Cristo. Porque você já é filho de Deus. Abra a Bíblia lá, João 1. Eu não ia ler de novo esse texto, já li várias vezes, mas é importante você ler. E você lembrar o que Deus fala para nós através do apóstolo João, capítulo 1, logo no começo do Evangelho de João. Versos 12 e 13. E você vai encontrar lá assim. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Não pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. De Deus, gerados nova criatura, filhos de Deus. Você é filho de Deus. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, e a pergunta é sempre, como eu posso sentir que sou filho de Deus? O que garante que eu sou filho de Deus? Como eu posso afirmar que sou filho de Deus? Romanos 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele coloca uma condição no final, mas ele afirma, é o Espírito que testifica em nós que somos filhos de Deus. Se participamos da sua morte, participamos da sua glória. E a reconexão com Deus é restabelecer a manifestação da glória de Deus em nós e a nossa participação na sua glória. Isso acontece em Cristo Jesus. E aí onde você se identifica. Você não é órfão, você não é bastardo, você tem um pai, você tem uma origem e um propósito. Você é filho, criado para participar da glória do Pai. Pare de procurar ser o que você não é. Pare de usar nomes falsos. Pare de usar RG falso. Pare de fingir. Pare de tentar enganar os outros. Você pode até enganar os outros. Aliás, você pode até se enganar. Você pode enganar a si mesmo. Mas você não pode enganar aquele que te gerou, aquele que te criou, aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Você não consegue enganar aquele que cuidou de você com amor. Você não consegue enganar quem te criou. Esse conhece você. Esse me conhece. Deus me conhece. Reconheça quem você é olhando para Jesus Cristo, que te criou. Sabe? Ele te conhece. E é tão bom não precisar enganar. Sabia? É tão bom ser verdadeiro. É tão bom poder ser transparente. É tão bom ser sincero. É tão libertador saber quem eu sou. Como isso gera paz. Como isso gera liberdade, como isso gera milagre, sabe? Produção, vida, e vida em abundância. Eu não sei a sua família como foi, a sua origem, aonde você nasceu, como você foi criado por pessoas, mas eu tenho certeza que quando você crê em Jesus, você reconhece aquele que te criou. E você percebe quanto amor ele teve por você. Quanto cuidado ele teve por você. Até te trazer aqui para ouvir exatamente isso. Filho amado, eu te amo. E é legal porque o Espírito que habita em nós testifica Abba, Pai. Essa é uma expressão, o Abba, Pai, é a expressão do Pai Nosso que está nos céus. É a expressão que Jesus usa para Deus. É a conversa de Jesus com o Pai. Abba, Pai. E ele fala que a gente passa a falar com Deus assim, Abba, Pai. Ou seja, sou filho de Deus. Paizinho, querido papai, você pode fazer isso com Deus. Né? Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Não se confunda, quem é você? Quem é você? E eu quero que você, amanhã, hoje à noite, ao deitar, você pergunta assim, lembra, quem sou eu? Amanhã, quando você for fazer algumas coisas, você fala assim, não, quem sou eu? Eu sou filho de Deus, o filho de Deus não pode fazer isso. Não, o filho de Deus não age dessa maneira. Não, o filho de Deus não fica se vitimizando assim. Não, o filho de Deus não fica sofrendo dessa maneira. O filho de Deus não fica se humilhando dessa maneira. O filho de Deus é humilde. Tá? Ele não sofre humilhação. Eu já expliquei essa diferença. O filho de Deus não é humilhado, mas ele é humilde. Sabe? Você está desprezando os outros? O filho de Deus não despreza os outros. O filho de Deus ama os outros. Expressa amor. O filho de Deus não mente, porque o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Se eu minto, eu faço como um filho do diabo. Eu sou filho de Deus, eu não vou mentir. Eu sou filho de Deus, eu não vou ficar alimentando ira, falando fofocas. Eu não vou fazer negócios que são ilegais, porque isso não é filho de Deus. Então você tem que lembrar sempre, quem sou eu? Quem sou eu? Porque no momento que você faz isso, você está usando uma identidade falsa. Você está vivendo uma falsidade. Eu convido você a viver sinceridade.
viver quem você é, descobrir quem você é em Cristo Jesus. E isso é libertador. É tão bom ser filho amado de Deus. É um convite que Deus está te fazendo. Nesse movimento de conexão com Deus, Ele está te chamando para isso. Volte a viver como filho de Deus, como nova criatura, como novo homem, como aquele que foi separado para servir a Deus. Eu não sei onde está a tua vida, não sei que momento você está vivendo, mas todo momento é para se voltar para Deus. Não importa o que você está fazendo, aonde você está, volte para Deus. Volte para o caminho, volte a ser aquele que Deus quer que você seja. Ah, não dá mais, pastor. Dá sim. Dá sim. Eu não tenho mais saída. Tem sim. Olha para Jesus. Ele vai pegar na sua mão e Ele vai mostrar a saída para você. Ele vai mostrar a saída para você. Siga o que Jesus quer para você. Aceite o convite de Deus. E o mais Ele fará por você. Amém? Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, como é bom me sentir teu filho. Como é bom sentir o Senhor aqui conosco. Pai, muitas vezes nós enganamos a nós mesmos e seguimos fazendo aquilo que o Senhor não quer. E achamos que tudo bem. Pai, nós vivemos vidas negando a nossa natureza. Achamos que a nossa humanidade é assim mesmo e não podemos lutar contra o pecado. Mas o Senhor está dizendo aqui que a gente precisa fazer isso, que a gente pode fazer isso e que a decisão está em nós. A decisão de oferecermos sacrifícios vivos, um culto racional, de apresentarmos os nossos pensamentos cativos para obedecer o Senhor. É uma decisão nossa. Então, Pai, eu não culpo o pecado na minha natureza pecaminosa. Eu não vou ficar culpando o diabo. Eu não vou culpar os anjos do diabo, Pai. Não vou culpar os meus inimigos. Eu não vou colocar culpa na minha história, na minha família. Eu não vou colocar culpa, Pai, no meu vizinho, no meu chefe, no meu líder, Pai. Eu não vou colocar culpa nas pessoas. Porque a decisão está em mim. A decisão de me entregar é minha. Só eu posso ser eu mesmo. Só eu posso viver o eu. Então, Pai, agora eu quero tomar essa decisão. Eu sei que pessoas aqui precisam tomar essa decisão de viver plenamente o que o Senhor deseja. Não buscar satisfazer a si ou satisfazer a outros, mas satisfazer ao nosso Pai. Alegrar o coração de Deus com a nossa obediência, com a nossa vida, consagrando todo o nosso ser a Ti, nos entregando para sermos Teus filhos, para vivermos como nova criatura, fora do esquema desse mundo, apesar de vivermos no mundo, mas fora dele, porque não pertencemos a ele. Mas tem pessoas aqui que precisam ser amadas, que precisam ser servidas, que precisam perceber em nós a alegria de sermos filhos de Deus, de termos uma nova vida em Cristo Jesus. Tem um mundo que precisa ver, Pai, que é possível viver livre, que é possível experimentar a liberdade e perceber que a Tua palavra, conhecendo-a, nós temos liberdade. Pai, um mundo que precisa aprender a viver em paz e saber que existe paz, porque ela não depende dos outros, depende de mim e Deus. E aí quando eu falo que depende de mim, do Senhor Deus, é porque depende de mim, porque o Senhor deseja isso, e o Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder para colocar paz aonde há guerra, colocar amor aonde há ódio,
O Senhor tem poder, Pai, de transformar casas, famílias, relacionamentos. O Senhor tem poder de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Então, não depende, e eu percebo que não depende do Senhor. Vai depender da minha decisão. Porque o Senhor deseja isso. Então, Pai, receba esses corações, essas mentes que estão procurando o Senhor agora, em oração. E cada um seja recebido, Pai, pelo Senhor. E eu sei que o Senhor recebe aquele que Jesus conduz. Então eu sei que Jesus está aqui, tomando nas mãos a cada um de nós, para colocarmos na Tua presença. Então, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, não se entregou a Jesus, que esteja fazendo agora, para que Jesus o conduza à Tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Pai. Amém. Nós vamos cantar. E eu quero convidar você a talvez quebrar o que você tem resistido. Eu quero que você desista de resistir a Deus. A música que nós vamos cantar é exatamente isso. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu vou parar de lutar. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, teu filho. Assim, entrega. Baixa a mão, sabe? Baixa as fortalezas, quebra as fortalezas dentro de você e se entregue ao Senhor.